E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui juntos para mais uma aula de língua portuguesa. Primeiro momento de literatura, logo depois análise de aspectos gramaticais. A aula de hoje eu peço que vocês prestem muita atenção, porque ela vai ser referente à nossa avaliação parcial 2, que vocês irão fazer ou já estão fazendo, a depender do momento em que você está assistindo a esse vídeo. Em relação à literatura, esse nosso primeiro momento da aula, ela vai corresponder à unidade 2, capítulo 3, das páginas 151 a 159. Então, logo depois dessa explicação, eu recomendo que vocês façam a leitura dessas páginas para complementar tudo aquilo que eu discuti aqui com vocês, tá? Nesse primeiro momento, nós vamos seguir discutindo a prosa romântica no Brasil. Vocês estão vendo aí que é a terceira parte, né? Nós já estamos há um bom tempo discutindo o romantismo, porque de fato é um dos principais movimentos literários do nosso país, um dos mais importantes, e é um dos que caem mais também dentro do Exame Nacional do Ensino Médio, tá? Então nós já estudamos a poesia romântica, as 3 gerações românticas, vocês devem lembrar. Nós também já iniciamos o estudo da prosa romântica, pensando nos romances indianista, no romance regionalista, no romance urbano. E estamos aqui hoje para tratar de um tipo de prosa, né, de um tipo de narrativa que foge um pouquinho de certas classificações, mas que a gente vai considerar aqui, o livro de vocês considera também, como a prosa gótica, tá? Como eu coloquei aqui, durante o romantismo, o desejo de afastamento em relação ao racionalismo e ao materialismo predominante na sociedade capitalista, uma sociedade que estava em desenvolvimento, né, com a ascensão da burguesia, dos meios de produção, estimulou o desenvolvimento de uma literatura que tentava fugir aí dessa realidade. Uma literatura o quê? Fantasiosa, baseada na transgressão de valores sociais, novamente o romantismo como uma crítica social aos valores da época, e na exploração de temas que eram considerados polêmicos aí para a época, né? Como o satanismo, a loucura, o sonho, o incesto, a morte, a orgia, o crime e o vício, né? Então esse é um tipo de literatura que vai escancarar aqui essas temáticas que eram considerados tabus na época, que ainda são até hoje, né? Mas que vocês vão ver que há um autor aqui em específico que soube tocar em todas essas temáticas, um autor bastante jovem, a gente já discutiu, vocês vão já saber quem é, tá? Então, nós vamos iniciar aqui o nosso percurso ainda dentro do romantismo, mas uma espécie aí de parênteses dentro dos movimentos que aconteceram dentro do romantismo, que é a prosa gótica, tá? A literatura gótica, né, tenho certeza que já ouviram falar nesse termo de gótico. A primeira coisa que a gente liga são, enfim, aquelas pessoas que gostam de se vestir com roupas escuras, né, que gostam enfim, assuntos, temáticas, obras culturais relacionadas ao obscuro, né, à morte. E de certa forma tem relação, essa ideia que a gente tem do gótico, né, tem relação com essa prosa, né, com essa categoria literária que a gente vai estudar, tá? Então, a literatura gótica é uma vertente literária que representa o romantismo, só que mais direcionado ao mistério e ao lado obscuro. Então, quem gosta de fantasia vai gostar muito desse nosso percurso pela prosa gótica, tá? Trata sobretudo de temas que contradizem costumes, tradições e culturas de uma dada sociedade. Como vocês viram, eles vão abordar temáticas bastante pesadas, né? O termo gótico foi, nas artes, associado inicialmente a um estilo arquitetônico medieval de igrejas caracterizado por tetos abobadados, torres altas e pontiagudas e gárgulas, que são aquelas esculturas decorativas em formas de animais monstruosos. Separei aqui umas imagens para vocês verem, ó. Nós temos aqui a Catedral de Milão, tá? Observem, aqui é uma arquitetura gótica, né? As suas torres, né? Torres muito altas, imponentes. A gente tem essas torres pontiagudas, né? Aqui na parte interna a gente tem os vitrais, que é uma característica da arquitetura gótica, né? E as gárgulas, que também já apareceram até em filmes da Disney, né? Em animações, enfim, que são essas estátuas aí de figuras monstruosas.
A própria Catedral de Notre Dame, gente, também é um exemplo muito famoso para vocês entenderem como era a arquitetura gótica, tá? Não sei se vocês já ouviram falar na Catedral de Notre Dame, que fica em Paris, tá? Mas é isso. Isso é o termo gótico dentro da arquitetura das artes de uma forma geral. Originada na Inglaterra, em meados do século XVIII, a literatura gótica tem como obra precursora, aqui a gente já entra na literatura, O Castelo de Otranto, que foi publicado em 1764 pelo Horace Walpole, tá? Enfim, é um autor que publicou esse livro, O Castelo de Otranto, em 1764, século XVIII, e é um livro que vai tratar, gente, de assuntos que a gente hoje, que foram realmente, que iniciaram esse movimento, né? Que influenciou esse movimento da prosa gótica, dessa escrita que vai girar em torno de temas como o obscuro, temas como o sobrenatural, tá? Essa é uma história que vai se passar, como o próprio nome já diz, dentro de um castelo, né? E coisas misteriosas vão acontecer, coisas sobrenaturais vão acontecer dentro desse castelo, tá? E isso influenciou, inclusive, os escritores do nosso país, tá? Alguns escritores do romantismo se posicionaram contra os valores racionalistas e materialistas da sociedade burguesa, como eu comentei com vocês, era sempre aquela ideia da busca pelo lucro, o crescimento exagerado das cidades, e aí a gente tem uma literatura que vai tentar escapar disso, né? Se identificaram com um ambiente satânico misterioso, de morte, sonho, loucura, e criaram então uma literatura fantasiosa, uma literatura como forma de escapar aí daquela realidade, mas também não deixando de criticar aquela realidade. E aí nós temos o principal nome da prosa gótica brasileira, que é o Álvares de Azevedo. Vocês estão reconhecendo esse nome? Nós estudamos o Álvares de Azevedo quando nós estávamos falando sobre a segunda geração romântica. Vocês lembram da poesia, que era chamada inclusive de ultrarromantismo? Vocês devem lembrar que era uma literatura que era escrita em que nós tínhamos os temas da morte, as mulheres eram descritas de uma forma sobrenatural, né? Quase como se elas estivessem mortas, intocadas. Então tinha toda aquela questão do obscuro na poesia do Álvares de Azevedo, que vocês devem lembrar. Nós lemos trechos da Lira dos 20 Anos, do Álvares de Azevedo, mas o Álvares de Azevedo também escreveu textos em prosa, tá? E o que é que a gente tinha nesses textos em prosa? Ele introduziu na literatura brasileira elementos da tradição gótica, como a morte, o ambiente noturno, o amor, o vampirismo. Essa produção rompe com os valores da sociedade, pois apresenta um caráter marginal, né? Tratava de assuntos que realmente as pessoas procuravam fugir naquela época, tá? Então, Álvares de Azevedo aparece também aqui no nosso conteúdo de prosa, embora ele também tenha ficado conhecido pela sua poesia, tá certo? Aqui é a parte da arquitetura gótica, né, que eu mostrei para vocês. Nós temos aqui duas grandes obras do Álvares de Azevedo. Vocês sabem que foi um escritor que morreu muito cedo, né? Como eu comentei com vocês quando nós estávamos falando da poesia dele. Ele morreu aos 20 anos só, mas ele deixou obras que marcaram a nossa literatura. A mais famosa delas talvez seja Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo, que foi publicada póstumamente, ou seja, só depois da sua morte. Ele não publicou em vida, escreveu, mas não publicou em vida, em 1855. A obra de 2 volumes e 7 capítulos representa uma série de narrativas de dimensões fantásticas, desenvolvidas numa taverna, vamos traduzir, uma espécie de bar, né, em torno dos temas do amor, sexo e morte. Então, gente, essa Noite na Taverna é um livro que está disponível em domínio público. Se vocês colocarem no Google, vocês vão poder ter acesso a esse livro, tá? É uma obra muito marcante na nossa literatura, é uma obra curta. Ele vai se passar, como o nome já diz, o nome já entrega, né? Uma noite em que alguns jovens eles se sentam nessa taverna para beber, enfim, e eles vão narrando as suas aventuras. E essas aventuras vão girar em torno de quê? Das suas desventuras amorosas relacionadas a sexo, morte e alguns outros assuntos que eram considerados tabus naquela época, né? E que ainda são pesados até os dias de hoje, né? Mas não deixa de ser uma obra que deve ser entendida, né? E que deve ser compreendida, e que foi uma obra realmente muito à frente do seu tempo, né? Considerando que ela foi publicada em 1855.
1755. Então, A Noite na Taverna é uma espécie de coletânea, de antologia de contos. Cada continho é uma história que é contada por um desses rapazes que estão na taverna. Inclusive, depois dessa aula, vocês conhecerem esse livro, né? Não adianta só a gente falar sobre o livro, é importante a gente conhecer. Além de vocês saberem que ele já está disponível na internet, o livro de vocês, na página 152, página 152, traz um trecho de uma das narrativas, que é o capítulo que é chamado de Genaro, e traz lá um trecho desse livro. Então façam a leitura, eu quero que vocês façam a leitura desse, tarefa de casa aqui, né? Façam a leitura desse trecho de Noite na Taverna. Caso vocês não queiram pegar o original, vocês podem ler esse trecho no livro de vocês, na página 152, que vocês vão entender tudo que eu estou falando aqui, todas essas temáticas que giram em torno da prosa gótica, tá? Nós temos também, gente, uma peça. Se Noite na Taverna é uma espécie de antologia de contos, de reunião de contos, nós temos também uma peça que foi escrita pelo mesmo autor, né, por Álvares de Azevedo, como eu coloquei aqui, ó, dividida em 2 episódios. Nós temos a peça teatral Macário, escrita por Álvares de Azevedo em 1855, e ele vai abordar a história do estudante que tem o mesmo nome, né, que dá nome à obra. Este é o nome do protagonista da história, o qual tem um encontro com quem? Com Satã. Novamente, ó, mais uma figura aí que está relacionada ao obscuro, né, à morte, aquilo que não é tradicional dentro de uma sociedade, naquilo que as pessoas querem evitar. E o Álvares de Azevedo vem e escreve uma história abertamente sobre esses temas, né? Também é uma peça que está disponível na internet, caso vocês tenham interesse. São 2 textos curtos, né? Mas são 2 obras, as 2 principais obras góticas, né? Da prosa gótica da nossa literatura. Mas o que é que elas têm em comum, Alan? Nas obras, os ambientes, os objetos do cenário, assim como fatos e acontecimentos, eles vão oscilar entre o real e o ilusório, o natural e o sobrenatural. Então você às vezes não sabe muito bem se aquilo aconteceu, se aquilo está acontecendo na mente dos personagens, né? Enfim, ou se de fato aquilo realmente os fatos aconteceram da forma como eles estão sendo narrados. A gente sempre fica ali uma fronteira entre o real e o ilusório. Gera uma atmosfera de suspense, tensão, incerteza. Então, se você gosta de histórias que geram essa expectativa para saber o que acontece, né? Eu recomendo essas 2 obras para vocês, né? Para vocês conhecerem. O amor é representado de forma dual. Ora, ele é idealizado, puro, né? Como a gente viu muito na poesia do Álvares de Azevedo. No plano emocional, né? Toda aquela admiração pela pessoa amada. E às vezes é o contrário, às vezes só é vivenciado no plano físico, carnal, sensual, sem a idealização. A gente tem essas 2 representações. Há também a tematização do lado obscuro do ser humano, né? E aí que vem a parte da crítica, com a exploração da loucura, alucinação, desejos diabólicos, vinganças, traições, mentira, assassinato. Então, tudo que é de pior do caráter humano foi abordado pelo Álvares de Azevedo dentro dessas obras e pelos escritores dessa tradição gótica, né? É retratado um mundo em que os personagens puras e desprovidas de maldade sucumbem às ações de personagens más, sendo mortas ou decaindo no mundo dos vícios e da loucura. Então, assim, não são livros otimistas, que a gente lê, gosta do final, tem um final bonito. Não, são histórias realmente que trazem esse lado mais pesado. Por isso que elas se encaixam na ficção gótica. Tudo certo? Então, dever de casa, fazer a leitura da página 152, né? Comece na página 152 do trecho de Noite na Taverna, para que vocês possam entender melhor as características da prosa gótica. Tá certo? Então, em relação à literatura, esse foi o conteúdo, a prosa gótica, especificamente a prosa de Álvares de Azevedo. Beleza? Agora vamos aqui para a parte de língua e linguagem, né, gramática, que vai corresponder ao capítulo 3 da unidade 2, páginas 160 a 168. Então, da mesma forma, assim que nós terminarmos aqui, façam a leitura dessas páginas para que vocês possam absorver melhor o conteúdo. Lembrando também que eu vou colocar no box de informações desse vídeo o link para esses slides que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Vocês podem baixar, fazer enfim, ler, né? E deixar no dispositivo de vocês. Então vamos lá.
Seguimos aqui com a parte 2 do pronome. Vocês devem lembrar que a gente já abordou o pronome. Eu já mostrei para vocês o conceito, né? Como eu já comentei, os pronomes são palavras cujo sentido é construído de acordo com o sentido das palavras que eles vão retomar, anteceder, acompanhar ou fazer referência. Então, só para a gente revisar, antes de a gente entrar nos tipos de pronomes que a gente vai ver hoje, é importante que vocês saibam que os pronomes eles não têm um sentido próprio. Eles vão ter um sentido a partir do momento em que eles se relacionam com outras palavras, tá? No processo de comunicação, nós sempre podemos identificar o emissor, que é aquele que transmite a informação, um receptor, que é aquele a quem eu falo, né? A quem eu dirijo a informação, e o assunto, que é sobre o que nós estamos falando. Conforme vimos no capítulo anterior, na nossa aula anterior, os pronomes eles vão retomar, anteceder, acompanhar, representar, ou até se referir a outras palavras, pessoas ou fatos mencionados em um texto. Então, os pronomes eles são uma excelente estratégia, inclusive, para você não ficar repetindo palavras, porque você pode retomar com alguns tipos de pronomes em um texto, né? Nós já vimos, por exemplo, os pronomes retos, né? Os pronomes pessoais, enfim. A gente já começou a estudar os pronomes. A gente vai dar seguimento aqui a novas classificações. Por isso, gente, eles não têm um sentido próprio ou exato, uma vez que seu significado depende da situação em que, nos textos, eles decorrem. Então, vocês vão ver que é sempre importante a gente colocar numa frase para que a gente consiga recuperar o pronome, tá? É o que acontece com palavras como que, quais, quantos, estes, pouca. São os pronomes que a gente vai estudar hoje. Todas elas são pronomes e cada uma cumpre uma função específica na construção de sentidos dos enunciados. Quais são os pronomes que nós vamos estudar hoje, Alma? São 4 tipos. Nós vamos estudar os indefinidos, os interrogativos, os relativos e os demonstrativos. Vocês vão perceber que os nomes dessas classificações elas já nos dizem o que é que esses pronomes são, tá? Então vamos lá. Os indefinidos, gente, dá a ideia de quê? De indefinição. E é isso mesmo, ó. São aqueles que não especificam com exatidão o seu referente. Alguns pronomes indefinidos eles vão ser variáveis, né, de gênero, masculino e feminino, e número, singular, plural, e outros não vão variar. Eu coloquei aqui um quadrinho dos principais, esse quadrinho está no livro de vocês, tá? Nós temos os que vão variar. Algum e suas variações, né? Nenhum, todo, muito, pouco, vário, certo, tanto, outro, quanto, bastante. E suas variações, vejam aqui, né? Tanto de gênero quanto de número. Qualquer singular, quaisquer plural. Vejam, essas palavras elas não têm um significado próprio. Elas só vão ter significado quando a gente vai colocar numa frase. E mesmo assim, a gente tem aí uma indefinição, porque a gente não consegue quantificar quem ou o que. E a gente tem também os invariáveis, né? Aqueles que não vão variar, pode estar no feminino, pode estar no masculino, no singular ou no plural. Alguém, né? Não existe alguéms. Ninguém, não existe ninguéms, né? Quem, outrem, tudo, nada, algo, cada e demais. Vocês não precisam decorar esse quadro, mas eu coloquei aqui para vocês visualizarem, para que nas frases a gente consiga identificar o que são e quais são os pronomes indefinidos. Por exemplo, alguém está aí? Eu estou dizendo quem? Não, eu não estou falando. Alguém é um pronome indefinido. Compramos algumas flores hoje. Eu consigo dizer quantas flores são? Não, algumas, pronome indefinido. E aí vai, ó. Não havia nenhuma necessidade de aumentar o volume da TV. Nenhuma. Registrei cada um dos convidados para a festa. Cada. Encontrei certas pessoas na rua. Certas, pronome indefinido. Você não vai levar nada dessa loja? Nada, pronome indefinido. Ele resmungou durante toda a refeição. Toda, pronome indefinido. Percebam que nessas frases a gente não tem uma exatidão sobre o referente, ou seja, sobre o que eu estou falando. Por isso que todos esses são pronomes indefinidos. Eles não especificam com exatidão aquilo sobre o que eu estou falando. Beleza? Vamos para o próximo. O próximo é muito tranquilo de entender. Como eu já falei, o próprio nome ele já indica. São os pronomes interrogativos. Eles são usados onde? São usados em perguntas, sejam elas diretas ou indiretas. Nós temos aqui aqueles que vão variar de gênero e número, como qual, do singular,
e quais no plural, quanto ou quanta, ou quantos e quantas, tá? Esses são os que vão variar, que apresentam duas formas, pelo menos, né? E os invariáveis são aqueles que, independente de gênero e número, vão permanecer o mesmo. Que e quem. Quantos filhos você deseja ter? Quem chegou? Que problema é esse? Tenho muitos livros. Quais você quer? Vejam, gente, são palavras que, novamente, são pronomes porque eles não têm sentido próprio, eles vão ter sentido dentro de uma frase e vão estar dentro de um contexto, né? O sentido deles é relacional. Aqui a gente tem pronomes interrogativos porque todos, percebam, estão dentro de perguntas. Aqui a gente tem perguntas diretas, mas eles também podem estar dentro de perguntas indiretas, tá? Que não vão ter necessariamente um ponto de interrogação, mas que ainda assim tem um caráter de interrogação, tá? Então é muito tranquilo de identificar. A lista é fechada mesmo, são só esses aqui que vocês precisam entender como sendo os pronomes interrogativos, beleza? Nós temos também os relativos, que são aqueles, como o nome já diz, relativo, que vai fazer relação. São aqueles que ligam a orações que têm um termo em comum, substituindo a segunda ocorrência do termo, para não precisar repetir, e também para ligar as duas orações. Alguns pronomes relativos são variáveis, né, vão variar de gênero e número, e outros são invariáveis. Nós temos o quê? O qual, ou a qual, cujo e quanto, acompanhado das suas variações no singular e no plural, no feminino e no masculino, tá? E os invariáveis não vão mudar. Quem, que e onde. Vamos ver aqui os exemplos, vocês vão entender. A cadeira onde sentei estava quebrada. Por que é um pronome relativo esse onde aqui? Porque esse onde está fazendo referência a quem? A cadeira. É como se eu fizesse uma referência e conectasse esses dois momentos aqui da nossa frase. Onde? A cadeira. Sei tudo quanto quero. Novamente, quanto. O professor de quem gosto faltou. Quem? O professor. Conheci uma menina que veio do sul. Ou conheci uma menina a qual veio do sul. Isso daqui faz referência em quem? Uma menina. Lembrando que o que, gente, ele pode ser um que pronome relativo, ele pode ser substituído por a qual, ou o qual, ou as quais, ou os quais, né? Fazendo aqui a variação corretinha, tá? Então, os alunos que fizeram a prova saíram cedo. Os alunos os quais fizeram a prova saíram cedo, tanto faz que pronome relativo, porque esse que ou os quais faz referência a quê? A alunos. Machado de Assis, cuja obra me inspira, não teve filhos. De quem é a obra? Do Machado de Assis. Novamente, estou fazendo uma referência aqui, substituindo a segunda ocorrência de um termo. Onde? Cadeira. Quanto? Aqui a parte de saber, né? Quem? Professor. Que? Uma menina. Que? Os alunos. Cuja? Machado de Assis, né? Então, vejam que são pronomes, por que são relativos? Porque eles fazem referência a um termo que foi dito anteriormente. Beleza? Vamos para o último. São os demonstrativos. São aqueles que vão situar um referente em relação ao quê? Espaço, tempo ou ao próprio texto. Há pronomes demonstrativos que variam em gênero e número e outros que são variáveis. Também a lista é fechada, são esses daqui. Este, esse ou aquele e suas variações de gênero e número. E os invariáveis que não vão mudar. Isto, né? Não existe istos, isso e aquilo. Vocês vão entender bem direitinho no quadro que eu preparei para vocês. Esta caneta é minha. Essa caneta é sua. Aquela caneta é dele. Alamo, tem diferença entre esta e essa? Tem uma diferença? Tem sim, vocês vão ver. Isto está uma bagunça. Tem diferença entre essas palavras de uso? Tem sim. A gente vai aprender aqui agora. Vamos aqui primeiro, gente, para este, esta e isto. Lembrando também que tem a sua variação no plural, né? Caso a frase permita isso. Primeiro, numa relação de espaço, gente, eu uso este, ou esta, ou isto, para indicar no momento da frase em que eu estou falando de algo que está próximo de mim, da pessoa de quem fala.
este livro que tenho em mãos é ótimo. Este, eu estou segurando o livro, está próximo de quem fala. Este. Agora, esse, se eu usasse esse livro, significaria o quê? Ó? Esse. Está próximo do interlocutor, da pessoa com quem eu falo. Olha, esse livro que está na sua mão também é ótimo. Ó. Este que eu estou segurando é muito bom. E esse que você está segurando também é bom. Ou seja, este, esta ou isto, em relação a de espaço, está relacionada à pessoa de quem fala. Primeira pessoa, o eu. Esse, essa ou isso está relacionada, né, a gente usa numa relação de espaço quando isso está próximo do interlocutor. Quando o objeto de quem eu falo, enfim, está próximo do interlocutor. E Álamo, o aquele, o aquela e o aquilo. É o quê? É quando está distante dos dois. Tanto de quem fala, quanto do interlocutor. Aquele livro que deixei na biblioteca é raro. Ou seja, está longe tanto de mim, quanto de você que está me escutando. Deu para entender? É só uma relação de espaço. Ó. Este, esta e isto, relação próxima da primeira pessoa. Esse, essa e isso, da segunda pessoa, da pessoa com quem eu falo. Aquele, aquela e aquilo está distante dos dois, tá? Mas também a gente tem essas palavras, as mesmas palavras, sendo usadas em uma relação de tempo. Ó. Quando eu quero indicar presente, tempo atual, eu uso este, esta ou isto. Ó. Vamos viajar ainda esta semana. Ó. Tempo presente, atual. Né? Mas quando eu quero me referir a um passado, ou mais especificamente, né, na maioria das vezes, a um futuro distante, a gente usa o esse, o essa e o isso. Ele esteve aqui um dia desses. Não me esqueça dessa noite. Esse dia chegará. Né? Então aqui a gente já está lembrando de um futuro ou um passado distante. E mais especificamente um passado distante apenas. Aquele, aquele e aquilo. Ó. Aquela nossa viagem à Bahia, há alguns anos, foi realmente boa, um passado distante. Né? Então aquela está distante, tá? Em relação temporal. Beleza? Nós temos também, gente, esses pronomes demonstrativos sendo usados numa relação do próprio texto, para marcar, para fazer referência a objetos que foram colocados dentro do texto, assuntos do texto. Ó. Este, esta e isto, referência ao que ainda não foi mencionado, que é o que a gente chama de catáfora. Ó. Minha vontade é esta. Qual? Eu ainda vou referir. Comer uma bela sobremesa. Por isso que eu uso esta ou este, né? Esta ou isto. É algo que ainda vai ser dito depois do pronome. O contrário, esse, essa e isso. Referência ao que acabou de ser mencionado, que é o que a gente chama de anáfora. Ó. Comer uma bela sobremesa, essa é minha vontade. Qual é a minha vontade? Comer uma bela sobremesa. Eu já falei, por isso que a gente usa o essa, tá? Então, quer falar alguma coisa que ainda vai ser dita? Né? Você vai fazer referência a algo que ainda vai ser dito depois? Esta. Vai fazer referência a algo que já foi dito anteriormente? Essa, tá? E essas variações, né? Beleza? E aquele, aquela e aquilo. A gente tem uma contraposição a um elemento que foi imediatamente anterior referido por este, esta, estes ou estas. Vocês vão entender, ó. Muita atenção. A sobremesa estava bem ao lado da balança. Esta, quem? A balança. Estou fazendo referência aqui ao termo que está próximo, né? Esta, a balança. Eu não queria olhar. Aquela quem? A sobremesa me dava água na boca. Então, quando eu quero contrapor dois elementos que eu coloquei numa frase, né, nessa frase aí, a gente usa o aquela para fazer referência ao segundo elemento. Ó. O primeiro eu uso esta, balança, e o segundo eu uso aquela para fazer referência à sobremesa. Beleza? Então, eu sei que é muita informação, mas se vocês estudarem direitinho esses quadros, se vocês fizerem a leitura do livro, vocês vão entender bem direitinho como identificar esses pronomes, né? Que são essas palavras aí de significado relacional que vão sempre precisar de um contexto para a gente consiga entender o seu significado, tá? Então, façam a leitura dessas páginas sobre os pronomes indefinidos, interrogativos, relativos e demonstrativos. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado vocês. Façam a leitura do livro nas páginas que eu indiquei aqui.
Vou colocar os slides aqui abaixo. Não esqueça de colocar o seu nome completo e a sua turma nos comentários e a gente se encontra em breve, tá certo? Um abraço em cada um de vocês. Qualquer dúvida é só me procurar.